Ok? Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Com muita alegria estamos de volta para o nosso trabalho das sextas-feiras, com o estudo do Livro dos Espíritos. Todos sejam bem-vindos nessa noite friazinha, né? Mas aí aqui dentro a gente fica todo aconchegado. Nós gostaríamos de dar boa noite também aos nossos amigos que nos acompanham dos seus lares, através das transmissões, os nossos amigos do chat. Boa noite, Soni. Boa noite, Miriam. Nós vamos então iniciar o nosso trabalho. Estamos recebendo a visita do nosso amigo Paulo Neto. Paulo Neto está reservando uma surpresa para a gente sexta-feira que vem, né, Paulo? Então, Paulinho vai estar conosco aí sexta-feira. Não percam, tem coisa boa aí para nós. Amanhã, convido a todos para estarmos juntos aqui a partir das 14 horas, um seminário, o Precursor, João Batista. Será desenvolvido em parceria minha com a do nosso amigo Afonso. Então estão todos convidados. Quem não puder vir, vai ser transmitido também pela a FEAC, vai estar transmitindo, a Rede Amigo, a Rádio Brasil. Quem não puder assistir ao vivo depois vai poder assistir os vídeos que a gente vai disponibilizar, né? O importante é a gente estar sintonizado com os estudos da casa. Bom, gente, o Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita. Foi editado em 18 de abril de 1857, em Paris. É uma obra que é dividida em 4 partes, ou 4 livros, né, como queiram. Nós estamos trabalhando a primeira parte, no capítulo 4, e estamos no tópico, especificamente, inteligência e instinto. Na última semana, nós trabalhamos a questão 74 e 75. E hoje, nós vamos trabalhar a questão 75A, que é a última dessa primeira parte do Livro dos Espíritos. Possivelmente, a gente pode até já iniciar hoje com a questão 76, que já faz parte da segunda parte do livro, porque os assuntos estão plenamente interligados. Então, eu vou fazer uma leitura. Eu falei para a Dora que eu ia ler a questão 75 e 75A. Então, vamos lá, não é isso, Dora? Ou não vamos lá, Dora? Deixa eu ler a 74, tá vendo? Eu não resisto. Eu vou ler a questão 74 também. 73 também. Vou ler a 73, mas eu não vou comentar. Questão 73. É porque senão fica sem sentido para quem está chegando. É porque é uma sequência didática. Questão 73. Que está tratando da questão do instinto e da inteligência. O instinto é independente da inteligência? Resposta: não exatamente. Porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. 7.4. Pode-se estabelecer um limite entre instinto e inteligência? Isto é, precisar onde acaba um e começa a outra? Resposta: não. Porque muitas vezes se confundem. Mas se pode distinguir muito bem os atos que decorrem do instinto, daqueles que pertencem à inteligência. 75. É correto dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida em que crescem as faculdades intelectuais? Resposta: não.
O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se engana. O instinto nunca se engana. Nós vamos trabalhar hoje. Agora 75A, que é o foco principal nosso hoje. Porque a razão nem sempre é guia infalível. Já que o instinto nunca erra, nunca se engana, então a inteligência se engana. Concorda? Então essa é a pergunta. Por que a razão nem sempre é um guia infalível? E a gente usa até a palavra razão de uma forma errada, né? Tem razão ou não tem razão? Então a razão se engana, né? Vamos lá. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Agora um comentário do professor Allan Kardec. Aqui é a resposta dos espíritos. Observemos o que o Allan Kardec vai falar agora para nós. Se posicionem na cadeira, apertem os cintos, porque Allan Kardec vai falar. Nós vamos tremer aqui agora. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre instantâneas as suas manifestações. Ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Ponto. O que é mais bonito? O comentário do Kardec, a resposta dos Espíritos, a pergunta? O Livro dos Espíritos é um compêndio extraordinário. Esse comentário de Allan Kardec, ele sintetiza o que foi trabalhado aqui nas questões anteriores. Quando define que o instinto é uma inteligência rudimentar. Por que o instinto é uma inteligência rudimentar? Qual é o mecanismo que favorece a instauração de um instinto? Lembram que a gente falou semana passada? Vamos nos animais. O animal trabalha trazendo um arcabouço psíquico, sua estrutura psíquica, que é uma resultante de experiências que o animal, que aquele princípio inteligente, que eu estou chamando de animal, que teve experiências em outras condições. Não é? Porque o princípio espiritual, quando ele é criado, a mônada celestial, ela é lançada no universo. E ela vai começar a se envolver num contexto da matéria.
Então nós temos o princípio inteligente e o elemento material. O elemento material é utilizado pelo princípio inteligente para que ele desenvolva. Quando a gente chega na fase hominal, o elemento material aqui agora para mim é o livro, é a roupa, são as pessoas, são as circunstâncias que estão aqui representando uma objetividade, um painel que me induz a refletir, no meu caso hoje como homem, a pensar, a elaborar, a escolher. E quando eu escolho, eu vou partir para a ação. Quando eu estou agindo, eu vou criando um sistema que vai favorecendo uma série de reações em cadeia. Estas reações face às minhas escolhas se dão no mundo de fora, como acontece no mundo íntimo também. Entendamos isso, porque não é difícil, é simples, porém complexo na prática. Para entender é fácil, é isso que eu quero dizer. Então eu faço uma escolha, eu vou pronunciar uma frase. Quando eu verbalizo, quando eu pronuncio, houve um procedimento anterior, que houve uma sequência de fenômenos na minha intimidade que redundaram na condição de eu pronunciar uma frase. Por quais são esses fenômenos? Lembram que nós trouxemos como é que eu digo? Um escalonamento, um processo que acontece na nossa intimidade, que o Emmanuel sintetiza de uma forma muito simples para a gente no livro Pensamento e Vida, quando ele fala assim, se lembram que nós colocamos no quadro? Que o reflexo esboça a emotividade. Estão lembrados? A emotividade plasma a ideia. A ideia que determina a atitude, a palavra. Nossa, está difícil, porque eu estou pensando muita coisa ao mesmo tempo. Palavra e a ação. Olha, Carlos Alberto, mas atitude e ação não é a mesma coisa? Não, não é. Você pode tomar uma atitude e ficar calado. Deu aí? Então, essa cadeia, esse fenômeno, ou esse conjunto de fenômenos acontece no nosso psiquismo numa velocidade que eu posso quase que chamar de uma velocidade instantânea. O tempo é instantâneo. Em milésimos de segundo costuma esboçar tudo isso na sua intimidade. Lembram que nós citamos o evangelista Marcos? Lembra que eu falei de Marcos? Aí eu citei Marcos no capítulo 13, no versículo 33, quando ele registrou Jesus dizendo: olhai, vigiai e orai. Estão lembrados que eu também falei isso? Eu estou fazendo aqui até agora só uma recordação. Então, aí eu também disse assim, que quando existe o reflexo, ou um reflexo é esboçado, o que é um reflexo? É um fator que está guardado dentro da nossa intimidade. Uma experiência que foi por atos, por atitudes, por ações, por repetições, que definiram reações. Tudo isso foi sendo fixado por repetição
E essas repetições estabeleceram uma experiência, e essa experiência fica guardada como um fator que foi reflexivo ontem e que passou a ser experiência arquivada. Então o reflexo está guardado na nossa casa mental, num departamento chamado inconsciente. A nossa casa mental, vou aqui mais longe um pouquinho. A nossa casa mental, ela tem 3 departamentos. Nós temos o inconsciente, o consciente e nós temos o superconsciente. O superconsciente é o futuro. O inconsciente é o passado. E o consciente é a operação do... Não, do hoje não. Do agora. Cadê o agora? O presente. Consciente, presente. Consciente, presente. Deu aí? Pegaram aí? Estou colocando no quadro para facilitar didaticamente a nossa reflexão. Então, o nosso passado... Me dá vermelho aí, está aqui. Esse mecanismo aqui, ele acontece, lembra que eu falei que numa velocidade instantânea, num tempo que conjuga passado, presente e futuro, num átimo de segundo, de milésimo de segundo? Mas o reflexo, a experiência, essa palavrinha que Kardec está tratando como instinto, está guardada aonde? No nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Independente da terminologia, nós não vamos complicar isso aqui para vocês não. Ok? Então, você fez, você sentiu, você percebeu a reação, aí você começa a repetir, você vai fixar esse caractere na sua intimidade. Quanto mais repetição, mais fixação. Essa experiência jamais será perdida. E estas experiências vão sendo arquivadas e estruturando a nossa personalidade. Pegaram aí? Então tem uma expressão até da Joana de Ângeles que ela diz assim, nessa equação do Emmanuel, que a repetição vai favorecer o hábito. Né? O hábito, dependendo da dinâmica dele, ele se torna um vício. O vício incorporando na personalidade, que vai definir, então, o caráter, e, portanto, o caráter estabelecido implementou o destino. O destino. Então, o destino, ele é favorecido pelas nossas escolhas e pelas nossas atitudes. Então, acompanhe. Eu estou procurando falar devagar para a gente ir guardando as informações e, no final, a gente vai fazer a amarração. Então, todas as vezes em que eu vou repetindo experiências, vai sendo instaurado em mim reflexos. E esses reflexos são despertados por vários fatores. Os reflexos são despertados principalmente pelo que vem de fora. Uma música, o cheiro, não é? O contato. Lembram que semana passada eu fiquei batendo no ombro da Sony? E cada vez que eu encostava no ombro da Sony, ela reagia de uma forma diferente? Aí no final eu até brinquei com vocês, falando assim, agora não vou tocar no ombro não, vai ser no braço. Vocês estão lembrados? Por isso que é bom a gente vir todas as semanas, né? Porque aí a gente não perde as cenas, né? E as cenas da novela, que são cenas importantes. São departamentos, são lições que vão se conjugando. Posso voltar? Então, o reflexo pode ser despertado pelo toque, pela palavra, pelo som,
pelo cheiro. Vou fazer uma brincadeira para não ficar muito filosófico. Você sabe qual que é um grande problema que o indivíduo pode viver? É quando o escritório dele é do lado de um restaurante. Ele chegou de casa, tomou café, no restaurante eles têm que servir o almoço meio-dia, então eles vão começar a fazer o almoço bem cedo. Na hora que a primeira torrada de alho, o indivíduo registrou, não é? O automatismo, não é? O que vai ser despertado? O reflexo. O reflexo vai definir a emotividade que vai chegar no campo aqui da ideia. Aí já até está assim, está fazendo um alho, agora é o arroz, agora é o feijão. Casa aberta, eu vim direto do trabalho. Então tá bom, vamos mudar de assunto. Mudar de assunto porque você só vai chegar em casa depois das 9h30. Até então o cheiro bateu, qual que é a reação? Tuf! E nesse processo, até chegar aqui, vocês lembram que eu também disse que quando chega até aqui no fator da ideia, não tem como administrar? A razão, a inteligência não tem competência para entrar no passado e apagar a experiência. Não tem. O arquivo é indelevelmente guardado. Nada se perde na natureza. Nada se perde. Então eu vou voltar para a atitude. Olha que interessante. Então as nossas atitudes, elas têm repercussões, elas promovem repercussões, reações. Então a sua palavra, a sua atitude, ela vai ter um efeito na ambiência que você vive, com as pessoas que estão com você, com os fatores energéticos que efetivamente se conjugam. Então, todas as vezes que nós verbalizamos, ou que nós projetamos para o mundo de fora, nós estamos nos responsabilizando com a lei de justiça, com a lei de causa e efeito. Você atira a pedra num lago de águas calmas. Você atirou a pedra, o que a pedra vai favorecer aí? Qual que vai ser o resultado da pedra atingindo a água? Vai haver o atrito, que vai efetivamente definir energia, que vai repercutir em ondas. Deu aí? Então o nosso pensamento, a nossa fala, o nosso sentimento, ele se propaga. E no momento em que ele se propaga, que ele sai do raio do nosso campo, nós estamos escrevendo no livro da vida que eu vou ter que responder por isso. Pegaram lá? Não tem como fugir. Escreveu no livro da vida, a vida devolve. Como que nós podemos mudar isso? Passando a observar o que acontece na nossa intimidade. Por quê? Todas as nossas ações vão repercutir lá no mundo lá fora. E quando repercute lá, automaticamente devolve para cá. Seja agora, seja depois. Nós colheremos o fruto. Então existe um fator importante para a gente entender. Quando você faz, você age conscientemente, você se responsabiliza com o mundo externo e com o mundo íntimo também. Por quê? Porque quando você agiu sobre impactos de emotividade, de sentimento. E a emoção,
o sentimento, promovem também reações na minha intimidade. Tá difícil, gente? Ou tá dando para acompanhar? Reações boas, reações negativas. Alegria, tristeza. Então, quando você repete comportamento, você está escrevendo no livro da vida que você vai ter que cuidar do que você fez lá fora. Mas, ao mesmo tempo, o prazer, o sofrimento, a angústia que está sendo trabalhada aqui dentro, instaurando reflexos, tudo isso vai criando um mecanismo que ele pode ser considerado como um mecanismo instintivo. Seja no instinto de autodefesa, seja no instinto de ataque, seja no instinto de fazer o bem ou não fazer o bem, ou seja, não operar, tudo isso vai criando um sistema automatizado dentro da intimidade nossa. E quando automatizado, ele está guardado. Ele é um fator fixado que não pode ser considerado nem bem e nem mal. Ele é um registro, ele é uma informação. Que eu não posso nem falar que é uma informação. É uma certeza, é uma verdade que está dentro da gente. E essa verdade, ela, todas as vezes que for acionada, ela desperta com uma volúpia, como se fosse um tiro certeiro numa direção que muitas vezes nós, que estamos trabalhando no plano consciente, na nossa realidade atual, ficamos assim, pasmos. Como que isso brotou com tanta propriedade? Tá difícil, amor? Tá dando para acompanhar? Mais ou menos? Tá dando para acompanhar aí, Márcia? Vamos devagar. Por isso é que eu gosto de trabalhar com calma. Eu vou voltar aqui para o Evangelho para facilitar. Eu falei semana passada, citando Jesus: olhai, vigiai e orai. Lembram que eu falei que esse mecanismo aqui, ele não entra aqui, ó. Aqui ele não entra. Porque se ele entrar aqui, se ele entrar ali, Jesus rasga a didática do psiquismo. Ele não pode entrar ali. Aliás, esse versículo, os religiosos tentam colocá-lo aqui. Não funciona. Como é que os religiosos tentam colocar aqui? Padre, eu pequei. Mas você voltou aqui, semana passada você esteve aqui. Pai, eu pequei. Então tá, conta. Aí ela vai e conta a mesma coisa. Eu não paro de pensar naquilo, padre. Aí o padre vira e fala assim: minha filha, ela já voltou lá 780 vezes e ela não para de pensar naquilo. Aí o padre vira e fala assim: então a solução é tirar o demônio de você. Porque eu já falei para você rezar. Eu já falei que era 780 Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso. E você não para. Então é o demônio. Vamos expulsar o demônio. Por que ela não para de pensar naquilo? Obviamente que se não para de pensar naquilo, existe uma disfunção, existe uma patologia, existe um processo ali que precisa de terapêutica, ok? Eu radicalizei só para a gente brincar um pouquinho com a história, com as palavras, para a gente entender como que funciona. Porque se existem mecanismos que estão induzindo o indivíduo para que ele pense naquilo, o processo está aqui. É um processo instintivo, é uma experiência que está automatizada. Então,
Jesus diz, olha. Olha. Lembra que eu falei? Eu cito Mateus, cito Lucas, mas eu gosto de citar Marcos, porque Marcos traz o ingrediente do olhai. Primeira ação, olha. Lembra de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos? Qual é a questão, Paulo? Vai, Paulo. Você é um pesquisador kardeciano? Tem que ser, não é para decorar, é porque você tem que bater na lição. Aliás, é um conselho de Santo Agostinho para todos os espíritas. Lá naquela lição do conheça-te a ti mesmo, lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, façam exame de consciência todos os dias, aquela história toda, verifique como que está a folha de serviço, né? As coisas boas, as coisas complicadas, e vai marcando no caderninho. Eu ainda não fiz esse caderninho, porque haja caderno. Haja caderno, né? Mas na realidade... isso é didático, né? Nós temos que, obviamente, fazer um exame sempre. Agora, não precisa de você fechar à noite para fazer exame de consciência. O tempo todo nós estamos percebendo as nossas atitudes. E a gente tem que catalogar mesmo. Olha, isso aqui não foi uma boa. Aqui eu não fui feliz. Minha consciência já disse que eu pisei na bola. Não seja indiferente com os seus equívocos. Porque se você percebe que é um equívoco, significa que existe algo a ser trabalhado. O futuro está te inspirando para cuidar do passado. Ok? Agora eu quero voltar para cá. Então o olhai é o preste atenção no que está brotando. Porque se está brotando, não significa que está instaurado. A sua realidade se apoia nestes pontos que vira e mexe estão vindo à tona. Então, olha. Aí em segundo plano ele coloca agora vigia. Aqui, o vigiar, aonde que o vigiar vai entrar? Nesse momento. Vou colocar aqui com todas as letras. Me dá uma outra cor, tem preto aí? Gosto de preto. Na hora que a ideia plasma, ou ideia plasmada, quando começou a pensar, não tem como você impedir o reflexo despertando, mas na hora que surge o pensamento, é a hora de entrar a vigilância. Opa, a ideia surgiu. Então, antes que a ideia se transporte para o campo da atitude, é um instante de entrar o terceiro mecanismo. Qual é o mecanismo que eu coloquei aqui? Citando Jesus, obviamente. Orai. Aí, eu também costumo brincar dizendo, Paulo, que tem uns expositores que falam assim, aí ele está no meio da palestra, ele vive assim, portanto, o evangelho fala assim, orai e vigiai. Coitado, ele já perdeu ali. Por quê? Se coloca o orar primeiro do que o vigiar, você está sendo místico, você não vai resolver coisa nenhuma. Porque a oração aqui, qual é o objetivo da oração? Procurar uma instância superior, procurar a faixa superior do seu superconsciente, que é a casa das noções superiores, que é o futuro que nós pressentimos que vai acontecer. Qual é o futuro que nós idealizamos? O futuro que idealizamos é o futuro que é caracterizado, que é apresentado para nós por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. O homem de bem. Não é isso? Como se conhece o homem de bem? Qual a característica do homem de bem? Não é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade? Esse é o nosso ideal. Então, a oração é no sentido de busca o seu ideal. Busca o que você já percebe ser, significar algo de bom, que vai te favorecer, que você tenha segurança. Não, Carlos Alberto, mas eu achei que oração era conversar com Deus. Ok, mas é. Quando você busca o ideal, você está entrando em relação com as propostas divinas. Aí você pode até falar, papai do céu. Aí você pode trabalhar como queira.
Aí que você busca ajuda de Bezerra de Menezes. Aí, não, meu negócio é Santo Antônio. Não, o meu é São Judas Tadeu, das causas mais complicadas. Vai no São Judas. Não, meu negócio é o Preto Velho. Vai lá, nossa, é o guia, onde que você puder, vá. Mas eu quero dizer que isso é um mecanismo de interação psíquica. Pegou? Que daqui a pouco a gente vai, como que percebendo que muitas etapas que nós elegemos como etapas importantes, elas podem ser encurtado o caminho. Pegou lá? Obviamente que os espíritos superiores estão nos amparando. E quando você busca a oração no seu sentido de... para falar da oração é complexo, né? Nós podemos ficar aqui 2 horas. Mas quando você busca a oração, a ideia principal é que você busca a oração numa posição de humildade, numa posição de reconhecimento, numa posição de Senhor, me dê força, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. São movimentos psicológicos, são alterações espirituais dentro de nós mesmos que vai favorecendo para que a gente suba ao monte. E por isso que Jesus subiu ao monte. Ele subiu ao monte simbolicamente para nos mostrar que é necessário subir o padrão vibracional, elevar o teor dos pensamentos. Na oração, conjugando respeito, admiração, busca de justiça, de sabedoria. A gente está como que saindo de um contexto ser viciado, num contexto que muitas vezes está estabelecendo um painel complicado do nosso passado que ainda grita muito forte. O passado que nos vincula ao egoísmo. Não foi o que nós lemos aqui? Estão lembrados? Vamos voltar aqui? Porque a razão nem sempre é guia infalível. Por quê? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação. Só a má educação que já resolve o nosso problema. Aí eu vou citar para vocês a questão 685 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec faz um comentário falando o que é educação. Sabe o que é educação? Conforme a visão de Kardec? Está lembrado, Paulo? Não? Educação. Estabelecimento de bons hábitos. Implemento de caracteres positivos. Quando fala mudança de hábito, ele está dizendo que uma boa educação vai promover hábitos salutares. Hábitos que venham instaurar nesse mecanismo instintos que vão definir para nós uma garantia de segurança espiritual. Soni, participações. Boa noite, Soni. Boa noite a todos. A dúvida aqui no chat é justamente sobre a razão, se nós temos que observar a razão, né? Porque a ideia vem, quando você tem acionado o seu instinto, você tem que acionar a razão também, né? Como bons espíritas que somos. Porque você não... Só um pouquinho, eu vou devolver. O instinto você não aciona. Não, acionar a razão. Tá, vocês pegaram lá? Eu tô interrompendo a fala dela, não estou interrompendo ela. Eu estou interrompendo o pensamento. Para não ficar lacuna. O instinto, ele esboça naturalmente. Por isso é que ele é uma inteligência certeira. Embora não seja uma inteligência. Pegaram lá? Ele é uma experiência. Lembra que eu dei um exemplo aqui semana passada do Gerson tocando violão? E o Gerson falou que toca violão. Vocês lembram? Vocês sabem quem que é o Gerson, gente? É o nosso câmera. Né? Aí o Gerson falou assim, pois é, então tem a memória. Você falou da memória, acabou. Tem a memória que é acionada. Aí eu falei de inteligência musical, estão lembrados?
É bom relembrar, né? Recordar é viver. Tem até aquele samba, né? Então, observe bem. Entregaram o violão pro Gerson. Na hora que entrega o violão pro Gerson, já está automatizado. Me deu o violão. Entrega o violão para mim. Eu já pego devagarzinho. Aonde que eu coloco, moço? Porque vai que eu quebro o violão. E eu já estou preocupado aonde que eu vou colocar. Para quem que eu vou passar? Eu não tenho automatizado a história de pegar o violão para tocar o violão. Pegaram lá? Então, qual é a minha reação quando eu pego o violão? Posso contar? Meia culpa aqui? Eu fico assim, ai, se eu tocasse. Ai, que vontade que dá de tocar. Mas aí os espíritos não deixam. Não. O seu negócio é outro violão agora. Mas tá bom. Eu fico com vontade, mas ao mesmo tempo eu fico assim, para quem que eu passo, aonde eu guardo? Isso é importante a gente verificar, porque eu estou falando de reações em cadeia, que elas não são pensadas. Me entrega o violão, eu já perplexo. Isso é instinto. Isso é uma experiência arquivada. E essa experiência pode ser arquivada por euforia, por alegria, por medo, por angústia, por tédio, por doença. Experiências estão guardadas. O que eu quero deixar claro, essa diferenciação, não deixa eu perder a ideia não. Essa diferenciação. O instinto é experiência fixada. Quando é acionado, a resposta é sintomática. É na hora. 2 mais 2, pum, 4. Pegou? Resposta. Mas isso é instinto, Casalberto? Não é que seja um instinto. É uma experiência que a minha inteligência rudimentar já fixou e passa a ser uma realidade espiritual. Você não perde jamais. Fala, Soni. É justamente isso. Se nós pararmos para pensar, vamos supor, aciona-se o instinto, pá. Mas se a gente parar um segundo, já aciona a razão. Porque aí você já começou a raciocinar, já não é mais instinto, não é mesmo? Sim. Então, a pergunta aqui, a questão aqui é essa justamente. Se a gente tem que avaliar, né, trazer a razão para que se avalie as atitudes, que são o vigiar e o orar. Vamos pensar o seguinte. É você parar, observar, tá, isso mesmo. para que o instinto não se sobreponha à razão. O automatismo não sobreponha à razão. Mas o importante é a gente entender que o que está arquivado dentro de nós, ele caracteriza a nossa posição espiritual. Pegou lá? Quem tem uma tendência à violência, ele tem essa tendência à violência porque isso está fixado no caráter dele. Pegou, Dona? Quem tem a tendência ao altruísmo é porque isso já está fixado na sua intimidade. Vamos pegar o lado positivo e o lado complexo. O que é positivo deve ser trabalhado para adquirir experiências mais elaboradas, para que esta propensão ao bem seja amanhã uma manifestação voltada para o bem mais qualificada. Se é uma propensão, se é uma tendência para as complexidades, as dificuldades que dificultam a nossa caminhada, nós temos que instaurar por novos hábitos que a educação vai favorecer, mecanismos que possam sobrepor, não vou nem dizer sobrepor, porque fica parecendo que eu estou
alocando, né? Que eu estou alocando as coisas na memória. Não é assim. Nós vamos como que pegar o que está guardado, que me impulsiona para a minha queda, e vou, desta experiência, fazer com que novas experiências no bem substitua, transforme, transmute o negativo no positivo. Pode continuar. Pois é, e o Arnaldo trouxe uma questão aqui do nosso protetor, né? Aquele ser que se dedica à nossa encarnação. Ele coloca da seguinte forma, que o estudo nos proporciona progredir moral e intelectualmente. Isso permitiria mais aproximação e fazer o nosso protetor se fazer presente pela intuição. Ele pergunta se seria dessa forma. Vamos voltar, o assunto é... Observe bem como que a gente tem que ir devagar. Como que a gente tem que ir devagar. Apagador, está aqui. Vamos lembrar, o nosso psiquismo, ele vai trabalhando por impulso. Sempre buscando, desde os elementos mais simples, os organismos mais simples da natureza, até a complexidade dos espíritos de alta capacidade, de alta desenvoltura, de altas expressões, o psiquismo trabalha sempre em busca, portanto, de abrir possibilidades. Então são vórtices que partem desse fulcro irradiador, que eu estou chamando aqui de psiquismo. Então, a cada laçada, a cada projeção em busca de ampliar a nossa capacidade, nós vamos então recolhendo as expressões em busca do aprimoramento, certo? Eu falei, eu vou recolher os elementos, a cadeia reativa que foi promovida pela minha fala. Quando eu recebo, que eu recolho o que foi proporcionado com a minha fala, esta experiência vai ser analisada pela minha inteligência, pelo meu consciente. Entra o papel. O que eu fiz? Poxa, foi legal levar o presente para Denise. Obrigado, Denise. Valeu, foi muito bom. Aí a Denise vira e fala assim, não, que isso, etc. Então eu estou lançando, estou recolhendo. Ela reage, mas ao mesmo tempo ela também recolhe face ao que eu devolvi para ela. Então nós vamos o quê? Saindo de nós mesmos e voltando para dentro de nós. É isso que eu estou querendo dizer, que é extremamente importante a gente entender. Quando eu vou, eu volto. Quando eu lanço, me responsabilizo. Quando eu trago de volta a reação que foi oferecida, essa reação desperta em mim um sentimento. Foi bom ter feito. Ah, se foi bom ter feito, eu vou fazer de novo. Ah, aí eu vou fazer de novo. Aí eu fiz de novo. E foi melhor ainda. Aí a gente vai trabalhando, então, com um alimento íntimo que a gente vai favorecendo, então, a expansão do desejo, da vontade de fazer. E quanto mais fazemos, mais fixamos as experiências. Oi? É intuição, hein? Não, nada a ver. Então, eu estou guardando dentro de mim muitas experiências, certo? Só que o que acontece? Muitas vezes eu acomodo com as experiências, com o métier, com a forma de viver que eu tenho. Então a gente, ao invés de buscar um trabalho contínuo, ou seja, continuar abrindo o seu horizonte mental, eu fico acomodado naquela vidinha mais ou menos, e ali está tudo muito bem. O que acontece com a vida? Dentro de um circuito que eu estabeleço, existem circuitos maiores de evolução. Né? Então eu estou do lado do meu marido. Eu estou acomodado, mas meu marido está se desenvolvendo numa área ou outra e está me contando as experiências. Aí eu fico assim, puxa vida, e eu estou quieta demais, né? E ele está lá crescendo, desenvolvendo. Eu acho que eu podia fazer alguma coisa. A experiência do marido que está sendo positiva para ele, ela vai favorecendo de uma certa forma ou de outra
para que eu saia da minha zona de conforto. É como se ele estivesse me inspirando a fazer também. Certo? E assim, existe um mecanismo que estabelece as relações. Por isso estamos juntos. O progresso sempre induz o progresso daquele que não está na mesma onda, no mesmo impulso. Então eu posso dizer que a minha realidade é esse mundo aqui. Mas existem outras realidades que estão, de uma certa forma, me convidando para que eu possa sair desse meu cadinho em busca de experiências maiores. Então, estamos o tempo todo recebendo incentivos e estamos incentivando pessoas, corações, etc. Esse mecanismo de interação é tão importante porque nós vamos alimentando os laços de afinidade. E quanto mais afins somos daqueles corações que caminham conosco, mais essa troca de energia ajuda para que haja esse amadurecimento, esse desejo de conquistar mais. Tá dando para acompanhar? Tá dando para acompanhar? Então, eu posso dizer que a evolução é uma onda, é um pensamento, é uma força magnética que está impulsionando todos os indivíduos a evoluírem. Todos. Ok? E quando eu sou convidado a dar um passo adiante, e eu me rendo nesta caminhada, eu estarei trazendo comigo as minhas experiências. Só que não existe salto de aprendizado. O aprendizado é gradativo. Então, a cada momento em que eu vou fazendo uma experiência, vamos pegar um exemplo de um cálculo. Você vai fazendo conta. Conta. Aí você erra a conta, você acerta a conta. Aí você volta na conta. Aí você vai repetindo. Aí daqui a pouco você vai automatizando aquele implemento na sua intimidade, que fica assim tão consolidado, que todas as vezes que chega aquele tipo de cálculo para você, você tira de letra. No momento que você começou a tirar de letra, que você pegou o violão, não precisa mais de ficar batendo, né, desafinando o violão, brigando com o violão, porque você já toca o violão, não precisa nem tocar o violão. Aliás, você toca uma nota, já vê que já percebe que o violão está desafinado. Isso tudo está automatizado. Se está automatizado, é seu. Está fixado. Você não perde isso mais. E essas experiências ficam guardadas eternamente. Todas as vezes que a vida te levar para que o seu psiquismo necessite de buscar aquela experiência que está arquivada, aí existe um impulso chamado intuição. A intuição é um fator que brota da intimidade do indivíduo para um envolvimento nessa onda de evolução, que faz com que o indivíduo busque o que ele precisa na intimidade dele mesmo. Pegaram? O pessoal fica assim, tive uma intuição, um espírito me intuiu, o espírito intui nada. Os benfeitores, como o Arnaldo colocou aí, porque o que ele falou foi o seguinte, que os benfeitores espirituais, como é que eles trabalham com a gente? Você não está percebendo eles. Por quê? A sua faixa mental, a sua realidade, não alcança a realidade deles. Porque eles estão numa outra dimensão. Porque você poderia entrar na dimensão deles. Poderia. Então, quando o André Luiz afirma para nós sobre o papel da glândula pineal, não é? Que nós temos a epífise, né? A glândula da vida mental,
Aí os estudiosos hoje já vão dissecar a epífise, colocar para nós que ela é cheia de grânulos de cristais. Qual que é o papel do cristal? Não é? Refletir. Lembra do Emmanuel falando que a mente é o espelho da vida, que nos autoriza a operar em todas as partes, de acordo com a nossa faixa, com a nossa capacidade. Aí o Emmanuel vai falar assim, porque o índio, lembra do Emmanuel comentando? O índio tem autorização para trabalhar ali na taba, lá ali na tribo onde ele vive. Você não pode pegar o índio e levar o índio para a cidade, porque ele não tem elementos no campo mental para verificar, para se relacionar na cidade. Ok? Então, da mesma sorte, vocês já imaginaram, nós que estamos aqui numa luta para entender uma coisa tão simples, temos dificuldade, como que nós queremos ter a expectativa de receber um espírito de alta envergadura? Jesus vinha aqui para nos dar aula de psiquismo, não vai dar certo. Nós não temos elementos para Jesus favorecer para que tenhamos intuição. Nós não temos ainda os cálculos na intimidade. Nós não temos ainda a habilidade. Habilidades sensórias e não temos habilidade moral. Porque agora eu vou colocar um ingrediente aqui extraordinário. Estava refletindo isso com um amigo espiritual hoje à tarde. Ele falou assim para mim. Eu vou ver se eu consigo até passar, porque o assunto me levou para outras esferas. Ele disse assim, que existe a linha da evolução cósmica no campo material. E existe a linha da evolução cósmica no plano crístico, campo moral. Então nós vamos nos desenvolvendo no lidar com a matéria. Mas o espírito que não se desenvolve para entrar nas faixas do Cristo, ele se perde no enfado. Ele cansa. Ele não tem fôlego. É a queda. É a queda do paraíso. Por quê? No paraíso, vamos buscar Moisés? Topam? O que aconteceu no paraíso? E Casalberto, tem a história de Adão e Eva. Não, tá, é mais ou menos por aí. Mas não pensa nada de maçã, de pecado. Não tem nada a ver. Vamos pensar o seguinte. Foi a razão o motivo para a queda? Ou foi o sentimento o motivo para a queda? Adão é razão. Adão a razão. Eva, o sentimento. Vocês se recordam o momento que a serpente conspurcou, induziu para que a Eva comesse o fruto da árvore? Vocês se recordam do contexto, o que aconteceu naquele momento? Aonde estava Adão? Aonde estava Adão quando a Eva dialogava com a serpente e comeu a maçã? Adão estava adormecido. Como? Gislene está falando. Cadê o microfone? Por favor. Você já estava com ele? Por favor. Pode falar. Tá rindo aqui, eu falei, tá na graminha, deitada, aí você vai estar dormindo. Mas é isso mesmo, Gislene. Ele estava adormecido. Isso é importante a gente entender. O Adão é a razão. O Adão representa a operação no plano do consciente. É o nosso movimento no agora. Se a gente descuida, o que vai falar mais alto? A nossa realidade, as nossas fixações,
o nosso passado. A Eva representa todas as fixações, todas as experiências que permeavam ainda uma linha, que foram induzidas pela serpente. E a serpente é astuta. A serpente trabalha numa linha de sedução. A serpente favorece para que nós trabalhemos com a ideia do egoísmo. Olha para vocês verem como que o livro dos Espíritos tem que ser trabalhado devagarzinho. Olha aqui o que nós lemos. Porque a razão nem sempre é um guia infalível. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Estão vendo que nós voltamos lá no Antigo Testamento para falar o quê? Que o que projetou a queda do paraíso, a má educação, o orgulho e o egoísmo. Porque Deus, estou indo na letra, tá? Porque toda é rica de simbolismo. E disse Deus, falando das árvores que tinham no jardim: podeis comer de todos os frutos, mas não podereis comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque se comerdes, morrereis. E a Eva comeu da maçã, que a serpente disse que não tinha problema, pode comer. Mas Deus falou que não pode. Ele não está nem vendo. Cadê o Adão? Está dormindo. Pode comer. O que aconteceu depois que comeram? Morreram. Que morte que foi? Que morte morrida? Como dizia minha avó. Foi morte morrida ou morte matada? Antigamente falava assim, lá no interior de Minas, né? Qual morte que foi? É a morte consciencial. Pegaram? Ou seja, a vida, as leis divinas estão dizendo, não coma. Não foi Deus que falou, é a consciência. Essa aí não coma, viu? Porque essa aí é fruto proibido. Ou seja, este fruto ainda não podereis comer, porque não vão dar conta de fazer a digestão. Pegou? Tem coisas que são ainda, não dá para a gente comer. Só que a vaidade, muitas vezes, ela, ao invés da gente trabalhar, vou voltar aqui no desenho antigo, vou pegar o vermelho como o meu centro, vou colocar aqui, vou pôr o B aqui, a definir que é o meu nível de atuação. Eu estou sendo convidado por ondas de evolução para que eu possa crescer. Só que para mim crescer, eu tenho que primeiro administrar essa faixa de evolução que me é conferida. Se você quiser construir uma casa, você tem que começar pelo alicerce. Você tem que levantar a parede. E parede se levanta tijolo por tijolo. Então qual que é o papel dos benfeitores? Que o Arnaldo citou. Os benfeitores se aproximam. A gente não percebe. De vez em quando a gente tem um insight, sente uma brisa, né? Aí o médium muitas vezes fala assim, engraçado, estou sentindo um cheiro de cachimbo. É porque ele associa o cachimbo com um guia lá que usava cachimbo. Mas é o espírito mesmo. O espírito permite, exala um cheiro de cachimbo para ele, aí lembra do benfeitor espiritual. Aí o outro sente o cheiro de rosa, né? O cheiro da rosa, a gente brinca, né? Como aprendemos com Chico, as rosas de Meimei. Aí tem as rosas da Sheila, que era um símbolo que os espíritos utilizavam, espalhavam essência de rosas, principalmente pela desenvoltura mediúnica de Chico, com a sua ectoplasmia. Ou seja, ele doava ectoplasma, favorecia para que o cheiro
que os espíritos queriam implementar e que ficasse impregnado no ambiente, pudesse acontecer para que os humanos, para que os encarnados sempre fossem alimentados pela aquela condição de estarem num lugar extraordinário, e aqui tem espírito, lá fora não tem. Espírito em todo lugar. Pegou aí? Pegaram? Entenderam? Então a gente precisa muitas vezes, de ser lembrado da realidade do mundo espiritual. Porque essa realidade do mundo espiritual fala muito alto dentro da gente. E falar muito alto dentro da gente promove em nós aquele sentimento de humildade, de busca, de devoção, de fé, seja a condição que a gente queira aplicar aqui, de religiosidade. Eu recebi um contato hoje, observem bem a responsabilidade. Uma pessoa vinculada à minha família distante, que mora fora do país, mora fora do país, me conhece assim muito superficialmente, e essa pessoa perdeu, entre aspas, né? Ele não perde, não ganha. A mãe desencarnou. A mãe desencarnou. E essa mãe desencarnou e foi uma situação muito complexa, mas passado alguns meses, a poeira baixou, ela teve um desdobramento na madrugada, acordou com a mãe no quarto. A mãe no quarto. Mas a mãe numa condição muito tranquila, e disse para ela: eu quero me comunicar com você. Eu vou me comunicar com você. E quem vai ser o médium vai ser o Carlos Alberto, lá no Brasil, em Belo Horizonte. Aí me contaram a história, eu falei, mas tinha que ser eu. Estou brincando com vocês, mas observem bem, a pessoa não tem vínculo praticamente nenhum. Não tem vínculo comigo, nenhum. Não me conhece pessoalmente, não esteve comigo, vai viver uma situação lá no outro lado do mundo, e o espírito se apresenta para ela e afirma que quer se comunicar, que vai se comunicar ao meu intermédio. O que eu vou dizer, né? O que eu tenho a ver com essa história? Mas é uma referência para essa pessoa. É uma referência. Porque o único espírito que ela conhece sou eu. Pegaram? Agora, significa que o espírito vai se comunicar? Não posso dizer, porque a campainha toca de lá para cá. Mas é muito pouco provável que seja. Agora, que não se comunique. O importante foi o envolvimento espiritual que a pessoa viveu. Entenderam o que eu quero dizer? Agora, nada impede também que se comunique. Que é isso, para nós é tranquilo, a gente lida com isso há 30 anos. Mas o que eu quero dizer? Nós não estamos falando do painel espiritual que os benfeitores favorecem para alimentar a nossa fé? Porque a gente não está registrando os espíritos, porque nossa faixa de evolução ainda está muito nesse mundinho pequenininho. Então o que pode favorecer para que se abra o nosso mundo? A educação? Bom, mas a educação envolve uma série de procedimentos. Eu cheguei aqui, o Paulo chegou mais cedo, nós conversamos um assunto que tinha a ver a gente conversar, e enquanto eu fui organizar os painéis aqui de operação da casa, o Paulo ficou sentado aqui. Qual livro você está lendo, Paulo? Só para não deixar. Vozes do Mundo Espiritual, a história secreta do contato com os espíritos através dos tempos. O tempo que ele ficou aqui, ele estava aproveitando esse tempo, lendo a obra que ele está se dedicando, que ele está se debruçando em ler. O que o Paulo está contando para mim, que estou observando ele? Que ele é uma pessoa interessada em aprender. Ponto. Não precisa ir mais fundo. Aí os benfeitores espirituais que tutelam ele, está assim... Paulo, finalmente, Paulo. Agora o Paulo está firme, né, Paulo? Por que finalmente? Porque os benfeitores estão pelejando com ele há quanto tempo, né, Paulo? Como pelejando conosco aqui. Nós estamos numa reunião espírita sexta-feira, meu amigo.
Você podia estar em quantos lugares? Mas você está numa reunião espírita numa sexta-feira. Isso é um fator extraordinário, avaliando o mecanismo de vida nosso lá atrás, de indiferença, de rebeldia. E quando eu falo indiferença, é irresponsabilidade mesmo. Mas a gente não sabia. Ou talvez sabíamos e falamos, não, deixa para a próxima encarnação. Eu vou sair de Conceição, né? Guanhães, vou sair de Guanhães e vou parar lá em Belo Horizonte na próxima encarnação. Né? E aí eu vou começar a estudar Espiritismo. Isso é um projeto que podemos estar alimentando aí há quantos séculos? Pegaram lá? Mas aí você veio. Aí os espíritos estão assim, ele veio. Né, Soni? Soni está lá estudando. Vamos ver até onde que a Soni vai? Né? A Gislene está lá. Um dia a Gislene falou assim, eu vou fazer visita no lar. Aos espíritos, graças a Deus. Vamos ver até quando. E ela está ficando. Opa. E à medida que ela vai ficando, ela vai aprendendo, ela está fixando caracteres e ela está se preparando para tarefas cada vez maiores. Porque ela está se qualificando. Ela está investindo. E toda vez que você investe, portanto, você vai se sentindo seguro para fazer um pouco mais. Qual que é o nosso tema, Dora? Instinto nos projetando para a consciência. E a consciência no sentido de compreender como que funciona para administrar cada vez mais e melhor esta ambiência íntima que se manifesta o tempo todo. Eu te interrompi? Não. Resolveu? Quem mais? Querem falar? Nosso tempo está caminhando. Nossa, a reunião hoje foi complicada, né, senhor Murta? Eu prometo semana que vem vai ser mais fácil. Vai ser mais simples. Ô, senhor Murta, então para agradar o senhor, Murta, eu não posso deixar o senhor Murta. O senhor Murta é... Eu vou criar uma confusão, senhor Murta, primeiro, antes de agradar o senhor. Eu olhei para o Paulo aqui, eu olhei para esse texto, assim, vou brincar com o Paulo. Pode, Paulo? Não, só vou brincar com você. Não desmarca aqui não, marca aqui para mim. Já ouviu falar de Zacarias? Grande profeta. No livro de Zacarias, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar o seguinte texto. Naquele dia, sempre que os textos falam sobre aquele dia, aqueles tempos, a gente tem uma tendência a buscar no calendário. E o naquele dia é aquela condição do encontro do filho com o pai. Do espírito com a realidade, com a verdade. Aquele dia é o dia do juízo, o dia do tribunal, é o dia da tomada de consciência. É o dia que a maturidade começa a se estabelecer. Agora eu vou caminhar. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Eu não vou mudar os termos, ok? Aquele dia será o dia para remover o pecado e a impureza. Versículo 2. Naquele dia, eu estou falando de Zacarias no capítulo 13, para quem está anotando. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cortarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão, não viverás, porque falas mentiras em nome do Senhor. E o seu pai e sua mãe que o geraram, o traspassarão quando profetizar. Não se preocupe, eu vou explicar. Naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido escravo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser, que feridas são essas entre as tuas mãos? Dirá ele,
são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão exterminadas e expiarão, mas a terceira parte restará nela. E por fim, e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é meu povo. E ela dirá, ó Senhor meu Deus. Entendeu nada, né? Nada. Nada, Soninha? Naquele dia eu já brinquei aqui falando, não já? Será que eu posso falar que aquele dia é esse momento nosso? Nós estamos tomando consciência das coisas. O que vocês acham? Pode ser? Pode mesmo ou vocês estão sendo educados comigo? Então tá bom. Haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. A casa de Davi, desde Davi, qual foi aquele que transcendeu a casa de Davi? Jesus é da família de Davi. Então a gente observa os ciclos evolutivos. Jesus, a presença magna, a presença soberana. Jesus é o futuro da raça. Então todos os processos vivenciados pelas gerações, todos os processos que foram instaurados dentro de nós, pela nossa responsabilidade diante do Senhor dos Exércitos, e o Senhor dos Exércitos aqui é num símbolo de uma grande batalha entre o bem e o mal, todos esses esforços ficarão guardados dentro da gente, estabelecendo uma habitação que foi sendo consolidada nos tempos, tendo referencial a Jerusalém. Lembra que eu falei do superconsciente? Jerusalém é a casa das noções superiores. Jerusalém representa a casa santa, a casa que nós buscamos como um templo das virtudes, das conquistas espirituais, os nossos ideais. Mas na realidade, Jerusalém está muito distante. Jerusalém ainda não é uma cidade conhecida por nós. Ela é apenas idealizada. Por isso que nós não temos ainda um passaporte, nós não temos chancela para viver em Jerusalém. Porque para chegar em Jerusalém, nós temos uma longa trajetória a percorrer. Para chegar lá, tem que haver a remoção do pecado e a impureza. Como que nós vamos remover pecado e impureza? A não ser estabelecendo novos hábitos, modificando a nossa história, o nosso inconsciente. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cortarei da terra o nome dos ídolos. Para que nós possamos ascender espiritualmente, precisamos de compreender que não precisamos mais dos ídolos. Não devemos mais alimentar vaidades. Qual que é o problema? Que a razão ainda não é infalível, conforme definiu Kardec. A má educação, o egoísmo e o orgulho. Cortar os ídolos é um dos maiores desafios do nosso psiquismo, do nosso espírito. Acabar com os ídolos é desativar um passado que foi construído nas bases fundamentais do egoísmo. E você não apaga o passado, você não desata de uma hora para outra. É um processo que acontece de uma forma natural, tranquila
e que exige tempo, que exige dedicação. E desses ídolos, não haverá mais memória. Olha o que o texto está dizendo. O que nós estamos falando da casa mental? Das memórias do nosso inconsciente. Então, nós precisamos de verificar que o passado ainda grita. Enquanto o passado grita, significa que tem memória. Que a memória ainda se manifesta, trazendo para nós muitas dificuldades. Pegaram lá? Então a gente olha para Jesus, a gente quer seguir Jesus, mas qual que é o problema? O pé ainda está no atoleiro? Nós ainda estamos afundados na memória de milênios, que é ainda calcada de muita lama, de muita sujidade. Então não podemos ainda pleitear um lugar do lado de Jesus, como Salomé pediu para os filhos. Por isso ele disse para ela, eles não podem ainda beber do meu cálice. Estão lembrados da passagem? Do pedido da mãe para os filhos? Coloque os meus filhos, um na sua direita e o outro na sua esquerda. Aí Jesus disse, eles não podem beber do meu cálice. Para sentar na minha posição, no meu trono, tem que beber do cálice. Que cálice que é esse? O cálice e o vinho. É necessário para beber do vinho, que representa a sabedoria, muito trabalho, muito esforço. E implementar uma memória que seja uma base crística, para que todas as nossas reações favoreçam o bem. Olha o que eu vou dizer. Nós não somos conhecidos pelo que nós fazemos. Não é pela ação que o Espírito é conhecido. O Espírito, diz Emmanuel, ele é conhecido pelas reações. Reação. Sabe quando você está no ônibus, metrô, BRT, lotado, 6:30 da manhã, hein? 6:30 da manhã. Vou numa situação mais simples. Aí você está com aquela unha encravada. Hein? Aí o indivíduo vai na sua unha encravada. Você já teve unha encravada? Já? Topa andar de BRT quando ela estiver inflamada? Vai a pé. É. Qual que é a reação nossa quando alguém pisa na unha encravada? Qual que é a reação do Cristo, de Jesus, né? Qual que é a reação de Jesus quando ele foi esbofeteado, quando ele foi acusado, quando ele foi vilipendiado? Qual que foi a reação de Jesus? Quer falar? Silenciou, abençoou e passou. Aí ele diz, Pai, eles não sabem o que fazem. Olha a memória deles. Vou repetir só esse trecho. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cortarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Sair da terra. Qual terra? Terra não é a terra do coração, não é a terra da nossa mente, não é a terra do nosso passado. Tudo que nos conspurca terá que vir para fora. Então, nesses momentos finais, a gente verifica o porquê que Kardec, e eu tenho citado isso muito, por que Kardec, no Livro dos Médiuns, fala sobre a necessidade de nós espíritas estudarmos as Escrituras. Aí ele diz, porque agora a humanidade tem a chave para estudar as Escrituras que antes não tinham. Antes não tinha reencarnação, ciência. Antes não tinha física.
não tinha química com tanta exuberância. A gente não poderia falar de um organismo cósmico. A gente não poderia falar de um psiquismo que está em desenvolvimento com tanta plenitude. A gente não tinha elemento. Então, nesse momento em que os profetas e o espírito de pureza está saindo para fora, é necessário que a gente tenha olhos de misericórdia. Lembrando que o Senhor dos Exércitos não é Deus, porque Deus não guerreia. Deus não bate. Deus não tem complicação kármica. Deus não tem que perdoar, porque Ele é misericórdia plena. Por que Ele vai perdoar? Perdoa é quem foi ofendido. Por isso que Jesus diz, perdoa o Senhor. Perdoa o Senhor. Perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava falando com Deus. Ele está dando uma grande lição para nós. Que se a gente não sabe, não tem que ter perdão. Existe ignorância. Então esse movimento de oferta é oferta de verdade. Ou melhor, é oferta da verdade. O momento atual é um momento de purificação do psiquismo da humanidade. Da humanidade. Por isso, tantas complicações. Porque é o dia do Senhor. Só que não é um dia, o ano de 2016, ou começou em 1980, ou começou em 1940. Ah, não, teve a Primeira Guerra, aí teve 1918, aí teve a Revolução Francesa. Não é isso. O dia do Senhor é uma consequência de atitudes das individualidades e das coletividades. Observemos que extraordinário que está acontecendo no nosso país. Nunca se passou tanta vassoura num lugar, numa nação, como está se passando nesse país. E há 2, 3 anos, ninguém acreditava que poderia ter vassoura. Ou que alguém teria coragem de passar vassoura. E hoje não é alguém, é um sistema coletivo, é o povo. É a maturidade que vai se estabelecendo e todos ansiando por justiça. E a voz do povo é a voz de Deus. Aguardem, porque essa novela mexicana, ou brasileira, porque a novela mexicana não acaba, né? Mas agora a novela brasileira só começou e não é da Globo. Não é nem da Tupi, nem da Record. É a novela do Brasil que está num caminho extraordinário de tomada de consciência. Agora, a tomada de consciência é um processo individual, que redunda no coletivo. E no nosso caso, estudar Allan Kardec para acessar as informações de Jesus é uma tarefa que pode se tornar esplendorosa, porque nós tomamos a consciência e percebemos que não adianta só tomar consciência, tem que agir. Por isso, a Dora colocou o versículo 24 do capítulo 5 de João, que está dizendo que, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra... Lembram que eu li um trecho aqui falando de espada? Espada no Evangelho é a palavra, é a verdade. A palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna ou imanente, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se a memória matava, a memória passa a ser vida, porque você não vai construir, você não vai se libertar se não usar da sua memória. Trabalhemos para purificar, para implementar novos valores que possam qualificar as nossas atitudes no agora. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Tenham todos uma boa noite
Eu agradeço a presença do Paulo, de todos os amigos, de vocês. Agradeço os nossos companheiros que se encontram à distância. E nós vamos passar a palavra para a Soni, que vai fazer a prece final, fazer um convite muito especial para vocês. Obrigado. Até a próxima semana, se Deus quiser.